Olá, meu nome é Rafael Tiburtino, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Pernambuco e nesse último vídeo do minicurso eu vou conversar um pouco com vocês sobre os dois capítulos finais do livro O Nascimento da Biopolítica, que se referem às aulas que foram ministradas por Foucault nos dias 28 de março e 4 de abril de 1979. Resumidamente, nesses dois últimos capítulos, Foucault ele vai retomar e aprofundar um pouco a teoria do homos econômicos, ou seja, de que os sujeitos são indivíduos que agem racionalmente de modo a otimizar os recursos de que eles dispõem para alcançar finalidades excludentes alternativas, e também de que modo a introdução dessa noção de homem econômico vai demandar uma reformulação das doutrinas que buscavam justificar o exercício do poder. Bom, Foucault ele remonta a origem da teoria do homem econômico, as raízes da teoria do homem econômico, ao empirismo inglês e à teoria do sujeito de John Locke. Diz Foucault que o empirismo inglês ele traz uma noção que até então era inédita na história da filosofia ocidental, segundo a qual o sujeito ele pode ser definido como um detentor de interesses, ou seja, de opções individuais que são, ao mesmo tempo, irredutíveis, no sentido de que, em última instância, elas não precisam ser justificadas, e intransmissíveis, uma vez que as preferências, os interesses de um sujeito não necessariamente coincidem com os interesses e as preferências dos demais sujeitos. Então, a grande questão que se coloca, segundo Foucault, uma vez que a gente define o sujeito como detentor de interesses, é se esse interesse seria assimilável ou ao menos compatível com a ideia de vontade jurídica. Porque percebam, se houver essa correlação entre vontade jurídica e interesse, significa dizer que as teorias que justificavam o exercício do poder com base na noção de sujeito de direito poderiam também ser aplicadas ao homem econômico. Só que Foucault vai dizer que não. Foucault vai explicar que, embora a princípio a vontade jurídica e o interesse guardem certas semelhanças, o sujeito de direito e o homem econômico se submetem a lógicas completamente distintas. De um lado, o sujeito de direito, ele se submete a uma lógica, uma mecânica de renúncia, de subtração. Porque o que é que diziam os contratualistas? Bom, todo homem ele possui direitos naturais, só que no estado de natureza, esses direitos naturais eles são permanentemente ameaçados. E aí, em razão disso, o homem ele abre mão, ele renuncia, pelo menos a parte desses direitos, em prol de uma segurança jurídica. Acontece que o liberalismo ele prega justamente o oposto disso. Segundo o liberalismo, não apenas é preferível, como é desejável, é necessário que os sujeitos eles busquem os seus interesses até o fim, de forma egoísta, uma vez que só assim é possível alcançar o bem comum. Então, não caberia ao sujeito renunciar aos seus próprios interesses com base em uma visão totalizadora da economia, uma vez que essa visão seria inalcançável. Nunca os sujeitos poderiam compreender dessa forma holística, totalizadora, como os processos econômicos se desenvolvem. E que, por isso, o correto seria que eles atuassem de forma egoísta, buscando seus próprios interesses, seus interesses privados, e espontaneamente essa busca individual levaria ao bem comum. Certo. Você pode agora estar se perguntando, tudo bem, eu já entendi que o homem econômico se submete a uma lógica distinta do sujeito de direito e que essa lógica é pautada na ideia de multiplicação de interesses.
no sentido de que a vontade de cada um vai se harmonizar de forma espontânea e involuntária à vontade e aos interesses dos demais. Mas você pode estar se perguntando, tudo bem, o que isso tem a ver com a questão do fundamento do poder, do exercício do poder? Bom, o que Foucault coloca é que essa incapacidade de ter uma visão totalizadora dos processos econômicos, de se colocar numa posição sobranceira, é a expressão que Foucault usa, ela não se aplica só aos agentes econômicos propriamente ditos, mas também aos agentes políticos. Ou seja, da mesma forma que os sujeitos, que os agentes econômicos que participam efetivamente da economia não deveriam visar ao bem comum, mas, ao contrário, buscar os seus interesses individuais, o governante deveria respeitar essa individualidade. Não caberia ao governante se imiscuir nos processos econômicos. Então, diz Foucault que, de acordo com essa visão liberal, o homem econômico ele seria a única ilha possível de racionalidade no interior da economia. E caberia ao governante respeitar essa ilha. Certo. Mas se é assim, então surge um problema. Qual é esse problema? Diz Foucault. É que, se de um lado o governante ele precisa respeitar esse espaço, e de outro, o poder dele não consegue ser justificado exclusivamente com base na teoria do sujeito de direito, a gente tem um problema prático, que é a arte de governar. O governo ele precisa ser exercido em um espaço em que é habitado por sujeitos econômicos. Então, a gente precisa, para poder justificar o exercício de poder, a menos que a gente cinda esse poder em dois, um governo jurídico e um governo econômico, o que para Foucault é impraticável do ponto de vista prático, a gente precisa de um novo campo de referência, de um novo paradigma que viabilize essa compatibilização entre essas duas figuras que aparentam ser contraditórias, que são a figura do sujeito de direito e do homem econômico. E que novo paradigma é esse? Que novo campo de referência é esse? Bom, diz Foucault que é a sociedade civil. A noção de sociedade, os autores tratam simplesmente como sociedade ou como nação. Então, a sociedade civil, assim como a sexualidade e a loucura, é uma tecnologia governamental. Ela não é algo dado. Ela é algo uma construção, certo? Que surge nesse jogo de relações de poder, na interface entre governados e governantes, que permite o exercício do poder em relação a esses sujeitos que são, ao mesmo tempo, sujeitos de direito e homens econômicos. E, para finalizar, Foucault ele traz algumas características dessa sociedade civil. Que características seriam essas? Primeiro, ela é uma constante histórico-natural. Como eu falei, a sociedade civil ela não é um dado, mas ela é tratada como se fosse algo natural. Como se, para os liberais, não faz sequer sentido em pensar algo, o homem antes da vida em sociedade, da vida em sociedade civil. O homem ele seria naturalmente ou intrinsecamente sociável. A segunda característica é o que Foucault chama de princípio da síntese espontânea. O que quer dizer isso? Significa que, do ponto de vista formal, a sociedade civil ela é semelhante aos processos econômicos. Em que sentido? No sentido de que as pessoas elas também agem espontaneamente em busca de alcançar os seus interesses. A diferença seria de conteúdo. Enquanto na economia esses interesses seriam interesses individuais, egoístas, na sociedade civil
haveria interesses que Foucault chama de desinteressados. Ou seja, a simpatia, a preocupação com o outro, com a vida em sociedade. Então, embora formalmente sejam bastante semelhantes, o que permite a inclusão, a incorporação do homem econômico na teoria da sociedade civil, em conteúdo, esses interesses seriam diferentes. A terceira característica da sociedade civil para Foucault é que ela é uma matriz permanente de poder político. O que isso significa? Significa que o poder ele surge espontaneamente, naturalmente na sociedade civil. O aparelho jurídico seria sempre um a posteriori. As pessoas espontaneamente ocupariam posições de governante e de governados, e ao Estado caberia apenas regulamentar, limitar, regular essas relações de poder que são naturais. E, por fim, essa sociedade civil funcionaria também como um elemento motor da história. O que é que significa isso? Bom, como eu disse, a sociedade civil, assim como os processos econômicos, é formada por uma série de interesses, mas, diferentemente da economia, esses interesses seriam desinteressados na sociedade civil, ao passo que egoístas na economia. E são justamente esses interesses egoístas que gerariam uma permanente tensão, porque se de um lado haveria um equilíbrio, porque as pessoas espontaneamente formam a sociedade civil e espontaneamente ocupam postos de poder, esses interesses egoístas levariam a situações de ruptura, de tensão, de dissociação. E seriam justamente essas situações de dissociação que moveriam a história, que permitiriam alterações, certo? Nas sociedades civis. Então, bom, esse novo campo de referência, essas seriam as características da sociedade civil, e diz Foucault que esse novo campo de referência, esse novo paradigma, vai permear todo o pensamento político do século XIX em diante. Todas as discussões em filosofia política, enfim, vão basicamente se restringir às relações ou aos problemas da relação existente entre sociedade civil e Estado. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do minicurso. E não esqueçam de seguir o Nós nas redes sociais, curtir o vídeo e compartilhar. Muito obrigado.